Mas será que pode dizer que existe uma resistência social em relação ao feminismo para mulheres brancas e mulheres negras? Como assim? Elabora melhor o que você está pensando. Não uma certa vontade de abrir o leque, vamos supor, para poder ouvir novas políticas sociais ou novas ideias onde as mulheres negras possam fazer parte desse feminismo de uma forma mais ouvida, no caso. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que isso é... Porque querendo ou não, desculpa interromper, mas querendo ou não, a gente pode ver que, a sociedade não quer que mulheres negras sejam ouvidas. Só as mulheres brancas. Então, ao meu ver, isso é uma resistência da sociedade. Aí ela vê que, não quer deixar as mulheres poderem lutar, no caso das mulheres negras, em relação às mulheres brancas. Porque você deu o exemplo do banheiro. Sim. Aqui na PUC, uma curiosidade é que tem um departamento que tem um banheiro unissex. Isso foi extremamente mal falado pela PUC. Onde é um banheiro onde é para homens e mulheres, não distingue. Inclusive aqui do lado, que é o departamento de biologia. Não sei se vocês conhecem. Eu trabalhei lá, então eu sei. Então, por isso que eu sei. Aí, antigamente, tinha banheiros para as mulheres brancas, mas as mulheres negras não tinham. Tem um filme que relata muito isso, onde uma mulher está num ambiente de trabalho, onde só tem para homens, e quando tem para as mulheres negras, ela tem que sair do ambiente do trabalho, andar sei lá quantos quilômetros para poder ir no banheiro, porque não existia banheiro para mulheres negras. Loucura, né? Loucura. Então, isso eu acho que é muito importante e perpassa uma dimensão do trabalho. Sim. Porque essa divisão, se a gente for pensar, ela diz respeito a como no histórico brasileiro, se a gente lembrar, existia nas casas e no trabalho a situação de elevador de serviço e elevador principal. Sim. Banheiro de serviço e banheiro principal. Então, eu acho que a mudança, né, que precisa ocorrer, né, e que é importante de ser reforçada se você tem um banheiro, esse banheiro precisa ser um banheiro que todas as pessoas, independente da cor da pele, possam utilizar. Né? E eu acho que isso é extremamente importante e é algo que, de novo, é no convívio que a situação vai se mostrar. Né? E é importantíssimo que seja pontuado e que seja efetivo. Eu acho, inclusive, que não é só uma resistência, vamos dizer, do detentor do machismo, porque existe um detentor do machismo, como existe um detentor do racismo, mas não só da sociedade masculina, dos grupos masculinos e brancos. Existe uma resistência das mulheres brancas contra o feminismo pautado nas identidades negras. Existe uma resistência das mulheres brancas a inserir as mulheres negras no feminismo. Ou a abrir, como você disse, o leque para ouvir outros feminismos também. Como a Lê falou, que existem outros feminismos. Eu acho que existe essa resistência também. Se eu não me engano, existe, acho que é o feminismo ocupacional, dependendo da ocupação que existe. Tem o feminismo para interseccionalidade, isso. E se eu não me engano, acho que tem mais um. São 3 tipos de feminismo. Então, eu diria para vocês... Assim que os estudos mostram, né? Mas na verdade existem outros tipos. E é porque... É por isso que a gente aqui no Na Memória, a gente tem muito esse enfoque das linguagens. Porque quando cada um de nós traz a experiência e vivência da sua trajetória. Sim. E seria uma pretensão muito grande, digamos assim, que eu, por exemplo, na situação de professora, mulher, branca, invalidasse, né, digamos assim, o que vocês trazem como questões da vivência de vocês. É óbvio que
o que a gente vai fazer é tentar ver em que medida as teorias podem ou não dar conta, o que tipo de respostas, né, muitas vezes os estudos nos oferecem. Então a gente vê, por exemplo, que não é essa questão que você mencionou de não permitir o acesso de uma mulher negra a um banheiro, ele certamente se relaciona ao fato da mulher negra estar menos presente no mercado de trabalho, ou quando está presente no mercado de trabalho, ela está presente em trabalhos manuais. Então, e aí, vamos lá, veja como essa dinâmica que envolve o racismo, a classe, com o gênero, ela cria a nuance. Né? É a nuance. Você trabalha na Sodexo, então você não pode usar o banheiro que todo mundo pode usar? Eu já ouvi isso aqui dentro da PUC. Tá? Então, assim, e eu acho que isso que porque por isso que a gente precisa muito estar atento à sutileza. Como assim, né? Essa sutileza vai nos permitir perceber, olha só, isso a gente precisa superar. Isso é algo que não está correto como está. Então, o que eu poderia dizer a você, né, é que quando a gente trata desse tipo de agenda, né, que tipo de agenda? Da agenda do preconceito, a gente tem que estar sempre muito aberto para tentar lidar com essas situações que desafiam e ser, digamos assim, proativos no sentido de combater o que se identifica como algo que completamente não é aceitável. Né? Mas que, de novo, como você mesmo falou, como é que isso muda? Isso muda quanto mais essa universidade, as universidades, porque a PUC é uma sociedade. Essas questões que às vezes a gente relata que podem acontecer aqui, podem acontecer também em outros lugares, em outras empresas, em outras. Né? Então, eu acho que o importante a gente precisa estar atento e aberto ao diálogo e para dizer não, né? Isso não é o que nós desejamos para nós e unir forças. Né? Então, nesse sentido, como eu diria, o feminismo que eu pratico, ele ele envolve essa ideia de sororidade. Né? O que é a sororidade? É você, um irmanar nesse sentido, no sentido de respeitar, de escutar, de não querer impor o que eu considere que eventualmente, ou mesmo usando o cânone, tá? Né? Eu acho que estar aberta, né, à questão da prática, porque a questão da prática ela vai nos ajudar a refletir e a aperfeiçoar por vezes os nossos pressupostos teóricos. Sobre essa questão que você falou sobre a interseccionalidade e essa questão de gênero e o peso sobre a cor da pele, né, na questão do feminismo, eu gostaria de falar sobre uma coisa que aconteceu com a minha mãe. Na verdade, eu sou adotado. Eu sou filho de uma mulher negra que passou por dificuldades com substâncias ilícitas. Só que a minha mãe era uma mulher que trabalhava e ela tinha muitos filhos. Ela tinha 5 filhos e ela fazia o melhor dela para tentar cuidar de todos os filhos dela o melhor possível. Não tinha ninguém ali que não ia para a escola, por exemplo. Só que teve um dia que passou a assistência social em frente à rua e viu eu brincando na rua. E a assistência social ela falou, nossa, meu Deus, que horrível essa criança na rua. Foi lá, pegou e tirou a guarda da minha mãe. Só que eu percebi que, né, principalmente por ter sido adotado por pessoas brancas, eu percebi que existe um diferencial de tratamento, entendeu? Na forma como a mulher negra ela é vista. É como se, tipo assim, tudo que a mulher negra ela faz é como se fosse o demônio. É como se fosse algo ruim, algo que não tem o mesmo peso se fosse com uma mulher branca.
Não significa que uma mulher branca não possa passar pela mesma situação. Mas que, por exemplo, a facilidade que tiraram a guarda da minha mãe foi uma coisa assim, assistência social. Para que assistência social serve? Eu entendo que a assistência social, pelo menos naquela época, ela deveria ter acolhido a minha mãe em vez de tirar os filhos dela. Entendeu? Sim, entendi, Ryan. Olha, Ryan, nosso primeiro, obrigada por compartilhar conosco, né? Tanto Dudinha compartilhou aqui uma impressão dessa vivência na PUC. Eu acho que você está compartilhando algo da sua trajetória, então queria dizer que, antes de mais nada, a gente, na memória, é solidariedade, né? Então, somos solidários, né? E ficamos felizes de você se sentir acolhido para poder compartilhar conosco essa impressão. E, sim, eu acho que uma das razões pelas quais a gente, né? E eu sou professora do serviço social aqui também, professora do direito, do serviço social, e a gente tenta trabalhar esses temas. Hoje, quando a gente, né, eu me lembro quando eu dou aula para comunicação, a gente tenta trabalhar os temas, né, a respeito do racismo, dos preconceitos e da discriminação, para preparar profissionais melhores. Eu diria para você que certamente o profissional ou a profissional que agiu dessa forma no passado não estava preparado, porque isso não era uma preocupação das pessoas. Não havia essa preocupação. A universidade não refletia sobre isso. Então, assim, eu acho que a gente hoje vive essa transformação e, óbvio, isso é possível graças à resistência de muitas pessoas que passaram por essas situações como esta. A gente, né, na minha tese de doutoramento, que eu fiz pesquisa sobre o tratamento que as mulheres negras recebiam na hora do parto, na entrevista. Diferente. Né? E foi tão bizarro, porque eu estava outro dia fazendo uma coisa nada a ver, eu estava fazendo as unhas, e aí a minha lindíssima profissional das unhas, né, um beijo para ela, aliás, que cuida das minhas unhas e deixa minhas unhas incríveis, ela estava me contando, não, eu tive 3 filhos, e ela falou assim, os 3 de parto normal, sem anestesia. E eu falei, nossa, né? E aí foi muito curioso, porque hoje tem uma questão do parto naturalizado. Então que as pessoas optam por não ter. Né? Eu falei, mas você fez parto naturalizado? Olha eu com a minha bagagem, né? da vivência, e ela dando aquele choque de realidade. Ela, não, amiga, eu fiz 3 porque, olha pra mim, mulher, negra, 16 anos, grávida, eu cheguei lá sentindo dor e aí me deixaram sem anestesia, porque eu estava irritada. Porque você, quando tá com dor, você tá irritada, vem a pessoa que é um médico ou a mesma enfermagem numa posição hierárquica que te trata como se o que você estivesse sentindo não fosse importante, entendeu? E eu falei assim, gente, e eu assim, chocada, porque a minha pesquisa do doutorado eu fiz em 2014, e agora está em 2025, e a pessoa reconfirma para mim, sofrendo o quê? Racismo obstétrico, violência obstétrica, né? Eu acho que esse é interessante como as áreas se cruzam, porque você, Ryan, está trazendo o exemplo do serviço social e da perda da guarda dos filhos, e certamente não há como não refletir se a sua mãe tivesse acesso a um advogado, se a sua mãe conhecesse os direitos dela, obviamente ela não teria sofrido essa situação desta maneira. E o que aconteceu, assim, enfim, as questões, né, faz parte da sua história, mas eu acho fundamental a gente registrar esse registro. Isso nos ajuda a pensar em como a gente pode evitar que isso aconteça dessa maneira novamente. E eu acho que lidar com os problemas, escutá-los, refletir sobre eles, é assim, mais relevante. Formar profissionais, e aqui a gente está falando, né, vocês serão profissionais do direito, formar profissionais que tenham essa atenção,
que tenham essa percepção de que a atuação no direito ela não pode ser uma atuação racista, ou que ela precisa, em alguma medida, estar atenta a como a sociedade resiste. Resiste. É um resiste porque a gente está acostumado tanto com a ideia de resistência como sendo uma resistência no sentido positivo, né? Positivo que eu digo assim, estou resistindo, ou seja, eu sofri uma série de problemas, mas resisti. Mas a gente tem que perceber que há uma estrutura em funcionamento na sociedade que se blinda e que não quer que a mudança aconteça. E ela é reativa. Então, por isso, a gente precisa estar sempre atento e forte. Né? Como diz a música, né? A música, nesse sentido, a arte, ela nos inspira. Precisamos estar atentos e fortes para poder lidar com essas adversidades e injustiças e não deixar que aquele fio, né, de esperança emancipatória e de pensar que hoje vocês estão aqui para poder contar essas histórias, para poder refletir sobre isso, para a gente poder dar os nossos passos de formiguinhas no sentido de que a universidade possa ser um lugar de acolhimento, de reflexão e de resistência também. Acho que na memória é isso também. Né? Não sei se vamos tentando, né? Com certeza. Como a gente puder. A próxima pergunta, eu queria saber como que a universidade, a gente e a educação no geral, ela pode de alguma forma educar melhor as novas gerações na questão do gênero. Boa pergunta. Eu acho que há uma questão que é formar novas gerações mais atentas ao debate de gênero, que estudam mais o debate de gênero, mas que não é só estudar o debate de gênero. É algo como, hoje, contemporaneamente, a gente tem mais mulheres produzindo academicamente, mais mulheres escrevendo romances. A gente tem mulheres maravilhosas. Pensa na Clarice Lispector, pensa na Conceição Evaristo, pensa, né, nas mulheres que estamos agora, né, pelo Dia das Mulheres, a moçambicana, a Lélia, que esteve aqui. Então, assim, eu gosto muito de falar da Lélia Gonzalez, porque ela é você imaginar ela aqui há 30 anos atrás. E era só ela. Quando você lê as entrevistas dela, ela era ela, sozinha. E quando a gente pensa na Nise da Silveira fazendo medicina, era ela, sozinha. E todo mundo achando que ela não estava certa. Então, eu acho que celebrar não é algo assim só festeiro, mas é importante. Né? Isso está na nossa brasilidade, mas rememorar e compreender que essas dificuldades elas existem, mas estiveram outras pessoas antes de nós aqui que também tiveram adversidades e que elas foram fazendo, né, aquilo que era possível. E a gente também tem que estar muito atento para o que é possível e o que, assim, estrategicamente, um pensar estratégico, né, quais são as situações que a gente vai se amparar, como é que a gente vai fazer o nosso, como se diz, o nosso grupo de suporte. Que a gente tem que estar, né, se apoiar uns aos outros e pensar, olha, né, aqui eu tenho um ambiente no qual eu me sinto apoiada, seguro, confortável, né, e para lidar com as situações que não serão confortáveis. Porque, né, eu acho que a gente prepara melhor as pessoas quando a gente permite um debate em sala de aula, um debate respeitoso, quando a gente pontua situações que não são respeitosas. Então, assim, mas, de novo, há que se preparar para isso.
nem todas as vezes os professores estão preparados da mesma maneira, ou têm essa mesma atenção para esse assunto. Eu acho que hoje a universidade cada vez mais vai se preparando melhor para isso, mas eu não posso dizer a vocês, vocês não vão se deparar com práticas muito distintas. Não. Né? Agora, eu considero que uma pessoa mais preparada e que esteja aberta ao diálogo, ela vai conseguir produzir um ambiente, inclusive para dar aula, onde ela vai conseguir transmitir melhor o conhecimento. Porque quando você não consegue desenvolver um ambiente salutar ao conhecimento, acaba que muito do que você fala se perde, ou por vezes tem um impacto muito menor do que deveria ter. Então acho que isso é relevante. Sobre isso que você falou, eu estava refletindo sobre essa questão da internet. E eu falo da faculdade, das universidades no espaço da internet. É algo que não se vê muito. Acho que, digamos assim, que é algo novo, né? E eu penso muito nessa questão da linguagem. Porque a linguagem, querendo ou não, uma pessoa de periferia, né, da comunidade, etc., ela vê um perfil acadêmico, ela vai passar direto. Porque ela não vai entender essa linguagem. Então, eu acho que, até para complementar o que você falou, eu acho que o ambiente universitário ele deveria adotar novas medidas também, tipo, para cativar o público. Porque senão vai ser aquela coisa que você pega às vezes um texto ou um vídeo assim e você assusta por não ter conhecimento. Eu falo isso porque eu já fiz isso no passado. De tipo assim, às vezes ver palavras complicadas e não querer ler, não querer se aprofundar naquilo e não ter o mínimo interesse, entendeu? Então eu falo assim, a linguagem, eu acho que de certa forma ela poderia muito contribuir para isso. Certamente. Eu acho que, de novo, né, aqui na memória a gente procura muito transformar conteúdos que são conteúdos acadêmicos, densos, e comunicá-los de uma forma que o leitor não acadêmico possa, né, acessar. Então, eu acho que isso é importante, tanto para quem não está na universidade, como muitas vezes para quem está na universidade e possa, olha só, eu estou tendo uma certa dificuldade num determinado assunto, ou mesmo eu quero comunicar, porque, como eu diria para vocês, existem, né, sociedades, e aí a gente pode pensar na França, por exemplo, para dar um exemplo. Eu sei que a França ela é distante, ela está no norte global, etc., etc., porém, ela me veio como um exemplo pelo fato de que lá nos meios de comunicação é muito costume que as pessoas da universidade estejam na mídia, sabe? Um engajamento, digamos assim. Você é ouvido como um intelectual. Um intelectual público, assim, mas aí, de novo, vai ter todo um debate sobre o que é ser um intelectual, o que não é. Mas o fato é, se você estuda, você tem responsabilidade de ir ao público e falar sobre o que você estuda. Você não pode se esquivar disso. Pelo menos eu acredito nisso, né? Agora, óbvio que você vai precisar modular a sua linguagem para que o que você comunique consiga alcançar o público mais amplo. Pronto, não vai ser como quando você vai para um congresso onde você vai falar com os outros professores. Mas com o alunado também, né, acontece isso. Por vezes, você vai ter um professor que, quando as pessoas escutam o professor, todo mundo fala, nossa, não sei do que ele está falando. Inclusive, já tive essa experiência se tivesse passado. Sim. E eu creio que é importante que essa comunicação, né? Então, que é aquela coisa de você não achar que a comunicação é unilateral, que só você tem que falar, que você não pode escutar. Acho que a gente teve um grande educador, o Paulo Freire, que falava sobre isso, que é muito importante você trabalhar a escuta. E que a escuta, por vezes, a pessoa, né, você vem assim, a pessoa vem com aquilo que ela precisa falar.
aquilo que ela está sentindo. Para que ela possa se sentir, eu estou parte. Então, eu acredito muito nisso. E também acho que a universidade precisa estar mais, ou pelo menos colocar maior relevância em como ela comunica o trabalho que ela faz, porque a universidade trabalha muito, eu diria para você. Então, eu vejo que, assim, às vezes o professor está esgotado, né? O professor, o pesquisador, ou a professora pesquisadora. Então, mas eu particularmente considero que é importante essa comunicação da universidade com o mundo, do mundo com a universidade. E vou falar para vocês, a cada semestre, quando a gente recebe os alunos novos, e assim, eu fico muito feliz e recebo sempre tenho, acho que desde que eu comecei na PUC, eu comecei na PUC como professor em 2009, como aluno em 2005, como professor em 2009. Desde 2009, eu sempre não tive nenhum semestre que eu não tive uma turma de calouros. E eu acho incrível, porque eu, além de dizer, eu acho que alguns de vocês foram meus alunos, eu digo assim, o primeiro semestre na universidade é uma mudança na sua vida, porque é único. Assim, aquela sensação do primeiro dia, de quando você chega na sua turma, de como é. Mesmo você vai dizer assim, vai ter umas coisas que você gosta, outras que não importa. Dali por diante, você está ressocializando numa outra forma. E estar ali é como se você se renovasse a cada semestre. Porque você pode se manter fechado e só ficar repetindo exaustivamente teorias, ou você pode se abrir ao diálogo, às linguagens que chegam ao treco do treco, é isso. E aí, assim, dizer assim, eu vou sair cantando trap? Não, mas não quer dizer que eu não possa conversar sobre isso, entender sobre isso, né? E refletir o que significa o treco do tepa. Eu não sabia que o tepa-tepa até parece. Eu falei, mentira! Né? Assim, porque é incrível, assim, de novo, a linguagem, né, ela faz isso, ela comunica, mas da mesma forma que ela comunica, ela pode se transformar num exílio, porque você começa a falar de um jeito que você não está conseguindo se comunicar com o seu público. Sim. Então, antes de mais nada, né, e eu gosto muito que eu estava vendo muitas publicações sobre Ainda Estou Aqui, e a Fernanda Torres, e muito do carisma da Fernanda Torres é o quanto ela é sagaz em contar histórias. E eu acho que, assim, professor e professora é um pouco um contador de histórias, né? O que vocês fizeram aqui nas perguntas de vocês hoje também foi um pouco contar as histórias de vocês. Então, ou histórias outras que fazem com que vocês reflitam a respeito de temas sobre a emancipação da mulher, né? E da sociedade como um todo, né? Coletivamente. Portanto, eu acho que isso é muito bom, né? E eu sinto muito prazer de conversar com vocês aqui, fazendo o que estamos fazendo. A gente tem mais algumas perguntas, mas eu vou fazer duas de uma vez, que são muito parecidas, porque a gente já está chegando perto de 1 hora aqui de podcast, então pra gente não fazer um conteúdo muito enorme. Então, as duas perguntas elas falam sobre as mulheres que foram ocultadas da história, e a gente entende que o feminismo tem ajudado a recuperar essas histórias dessas mulheres. Como você acha que a gente pode continuar esse resgate? E como o processo dessa recuperação tem acontecido, na sua opinião? Ok. Eu acho fundamental recuperar essas histórias. Eu acho que é algo que a historiografia vem fazendo. Então, eu acho que existe uma convergência entre o estudo, não só dos autores, né, que conformam o cânone, mas daquilo que até tem um blog interessante que se chama Além do Cânone. O que é que era escrito, mas não era lido. Então, quando a gente pensa em obras como Quarto de Despejo, quando a gente pensa em obras, né, como Olhos d'Água, são títulos incríveis e as mulheres sempre escreveram, né? A gente lembra do Frankenstein, da Mary Shelley,
que foi um dos primeiros romances que marcam o mundo moderno, etc., que foi escrito por uma mulher. Então, assim, as mulheres sempre escreveram, só que não se publicava o que elas escreviam, ou mesmo não era valorizado e não era permitido, né? Vamos pensar que as mulheres eram mortas porque escreviam. O Lutherus foi, né, guilhotinada porque escreveu, né, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã na França, depois da Revolução. Não foi antes da Revolução, foi depois. Então, eu acho que recuperar essas mulheres que escreveram ao longo do tempo, a obra dessas mulheres, a vida dessas mulheres, eu acho que é fundamental. Existem algumas iniciativas muito bem sucedidas. A professora Débora Tomé, por exemplo, é uma excelente referência. Ela tem livros publicados, né? Não, tem até um que é mais voltado para o público infantil, que é interessante, o infanto-juvenil, que é interessante também, né? Assim, você lê sobre mulheres que fizeram a diferença no teu país, e resgatar isso e ler mais mulheres. Eu acho que se você quer ter uma atitude feminista, né, e emancipatória, leia mulheres negras, né? A literatura farta, né, que existe, e para quê? Mas não é ler de um modo condescendente. Talvez isso me incomode. Não acho que, assim, então porque é mulher eu tenho que ler. A gente lê tanta coisa. Não é isso. Eu creio que, né, e há, assim, algo de genuíno nessa perspectiva da mulher que durante séculos e séculos e séculos nós consumimos a literatura sobre mulheres que era escrita por homens. Então, homens escrevendo mulheres. Então, o que interessante é pensar como é que mulheres descrevem homens, né? Como é que mulheres descrevem mulheres. Percebe? Então, assim, é muito nesse exercício da alteridade. Eu acho que o que me parece muito interessante, que a literatura nos permite alcançar, é justamente isso, né? Quando você vê a enquete, né, que o Ryan trouxe, como você pode pensar a crítica da mulher moçambicana ao politeísmo. Não, à poligamia. Por quê? Porque, de novo, né, se você olha para numa determinada chave, poxa, super legal, trisal, etc e tal, tem todo um debate, né? Mas e as mulheres que eram forçadas a ser poligâmicas porque a sociedade estruturava daquela maneira e ela não tem... Então, assim, eu acho bem interessante como a literatura e a linguagem podem nos conduzir a perspectivas muito diferentes da nossa. Então, não considerar que a nossa perspectiva é a única, que é fundamental para você poder ter, né, uma percepção mais complexa, não só da sociedade, como dos desafios, para que as pessoas possam ser tratadas com dignidade. Então, acho que isso, para mim, é um pressuposto fundamental. Como fazer com que, ao meu redor, sempre que possível, as pessoas sejam tratadas com dignidade. Eu acho que isso é uma tarefa, assim, gigante. Se a gente for pensar, né, com toda vez que a gente passa, aí tem uma pessoa em situação de rua, tem uma pessoa... você fala assim, caramba, a gente não pode se anestesiar. A gente não pode viver de forma anestesiada e dizer, não, tá ok tratar as pessoas indignamente. Não tá. Não é legal. Eu acho que... Tem duas perguntas que são muito parecidas também, então eu vou fazer uma delas. Quais fatores sociais e políticos contribuíram para a ocultação de mulheres importantes ao longo do tempo? Então, Fernanda, quais fatores? Ignorar deliberadamente as mulheres. Então, assim, não publicar as mulheres, mesmo quando as suas obras eram, né, reconhecidas. Eu acho que até o cinema ajuda isso, né? A gente estava falando da Mary Shelley. Então, assim, você tem um filme contando como o marido publica, né? A mulher tinha que publicar ou com outro nome, pseudônimo, masculino. Então, muitos sucessos de mulheres foram sucessos porque
foram assinados por pseudônimos, e não havia espaço para a mulher. E muitas vezes houve grandes editoras mulheres também que não eram reconhecidas, como, né, a Harriet Martineau, por exemplo, que a gente também tem a professora Fernanda Alcântara, que está fazendo um trabalho excepcional. O que a professora Fernanda Alcântara está fazendo? Até já teve um momento, né? A gente já fez um evento com ela, um debate, falando da Harriet Martineau, porque não era só o trabalho dela, ela não era reconhecida. Ela fez um trabalho incrível na época que ela viveu, depois ela faleceu, e aí o mundo editorial fingia que ela não tinha existido. Olha que loucura isso. E aí, agora, né, de um tempo para cá, que recuperaram a obra dela, a história. Então, é sistemático. Tem um ditado, né, que diz que quem escreve a história são os vencedores. E o que hoje acontece na historiografia séria, né, é justamente você recuperar também aqueles que foram vencidos e trazer mais contribuições sobre um determinado momento do que era publicado, do que era escrito, para que você possa formar melhor, né, o contexto. Né, Fernanda? E com isso eu também queria saber, outra pergunta é, como o viés do gênero ainda afeta a pesquisa científica, seja desde o financiamento até a publicação de um artigo? Exatamente. Hoje você já tem artigos que você pode acessar, levantamentos que veem quantas mulheres publicam, né, e as pesquisas, e como as pesquisadoras se inserem. Então, eu diria que a pesquisa ela é permeada pelas questões da sociedade. Então, da mesma forma que é difícil, né, você ter uma posição de liderança na sociedade como mulher, na pesquisa isso também vai acontecer. E o nosso papel enquanto academia é justamente refletir sobre isso e tentar melhorar as práticas. É óbvio que vai passar sempre por aquela questão. Mas então você vai fazer um debate, você vai chamar as pessoas, você chamou uma mulher negra, uma mulher... Então, e por aí vai, né? Então, ainda há muita esse ambiente, que é um ambiente que desafia nesse sentido, porque você quer ser reconhecido pelo que você produz de genuíno, pelo seu trabalho, não porque você é uma cota. Né? Então, assim, a cota ela é fundamental porque ela permite que você fure os bloqueios. São bloqueios sistemáticos. Por outro lado, o reconhecimento ele requer mais. Né? O reconhecimento requer esse elemento da dignidade. E esse elemento da dignidade ele é o mais difícil, né, de ser alcançado, eu diria, a minha percepção. Então, eu diria para você que tem muitos trabalhos de mulheres, tem muitas pesquisas, tem muitas excelentes pesquisadoras, mulheres reconhecidas, mas, obviamente, ainda, né, é um espaço predominantemente, você vê, quando você olha, você vê as posições de liderança, em geral, são masculinas. Né? Então, acho que isso também é importante, mas hoje já é muito diverso do que foi no passado. Então, se a gente pensar que foram séculos e séculos e séculos de ciência produzida apenas por homens, né? E aí a gente vê quando a gente vê que a Marie Curie foi Nobel, né? E foi hostilizada, teve que se mudar da França quando se separou, quando o marido faleceu. E ainda também tem a questão da esposa do Einstein, que agora que está sendo falado que, na verdade, ela que fazia boa parte dos cálculos dele, então, e ela não levou crédito nenhum. Tanto que, se você perceber, a gente lembra do Einstein. Mas isso não é porque não foi falado.
É porque, de fato, a estrutura, ela... Então, e era como as mulheres não era permitido que as mulheres, de fato, produzissem, muitos, né? Você pega o Círculo de Viena, assim, você sempre teve, né, pessoas que foram homens brilhantes, mas que também estavam e tiveram contribuições de mulheres brilhantes, né? E essas mulheres brilhantes, infelizmente, não eram reconhecidas na sua contribuição. Então, eu acho que isso também, aos poucos, né, vai se modificando e perceber. Tem a Marianne Weber também, que era a mulher do Max Weber, né? Então, eu acho que são, né, vários casos e rediscutir é um pouco também estudar, né, de novo, ir atrás, né, desse processo de conhecimento e compreender as contribuições. E algumas, de fato, vai ser muito difícil né, porque as coisas se perdem, mas muita coisa pode ser, né, digamos assim, reelaborada. Eu acho que a gente vive muito nesse processo hoje, que é um campo amplo de estudos, né, e de pesquisas. Bom, a última pergunta eu achei ela bem parecida com a anterior, tanto que eu vou falar aqui, aí você... quais desafios as mulheres enfrentam na carreira acadêmica, especialmente em áreas tradicionalmente dominadas por homens? Ryan, qual o desafio? O desafio é estar, trabalhar, né, conviver e não desistir. Eu acho que eu, pelo menos, porque a gente sempre fala muito do nosso lugar, né? Estar na universidade me permite receber pessoas na universidade de uma outra forma. Então, é fundamental, e isso a gente sente em vários ambientes de trabalho, quando você se sente que é um ambiente inóspito, que é um ambiente hostil. E o que eu diria se o ambiente for hostil, né, não vamos deixar de sorrir. Né? Não é que você vai sorrir, não é que a pessoa vem para te agredir, né, e você vai sorrir. Mas eu acho que ainda estou aqui, ele é muito simbólico, porque ele realmente consegue capturar uma mensagem, porque quem passou violências, né, e eu acho que, enfim, não vem ao caso aqui mencionar, vocês mencionaram, mas qualquer pessoa que tenha passado um episódio de violência, a gente vive numa cidade como o Rio de Janeiro, que foi um ambiente onde as pessoas foram perseguidas no passado por seu posicionamento político, questões de gênero, e no mundo, no dia de hoje, as pessoas são perseguidas. Então, você vai conseguir encontrar várias pessoas que se sentem assim. Quando a gente sofre uma violência, a gente tende a entristecer, obviamente, né? Ter uma depressão. E é importante a gente pensar isso, assim, que a gente carrega coisas conosco que são nossas e que eles não vão conseguir retirar da gente, sabe? Então, esse manter o sorriso, né? Assim, tentar ser leve, apesar dos males sofridos, é sobre resistência, pensa quantas pessoas antes não passavam situações também terríveis, né? Então eu acho que é sobre isso, é sobre solidariedade, é sobre mas também sobre pensar que faz diferença estar, né? Mesmo quando é difícil, né? Continuem. Eu acho que é isso. Que linda essa mensagem. Muito obrigada por ter participado com a gente.